Dia 9 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 33, 1-29, Lucas 13, 2.1, 21, Salmo 78, 65, 72, Provérbios 12 horas e 25. Deuteronômio 33, 29. Versículo 1. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Versículo 2. Disse ele: O Senhor veio de Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com miríades de santos, trazendo a lei de fogo em sua mão direita. Versículo 3. Sim, ele ama o seu povo, todos os seus santos estão em suas mãos. Eles se assentam a seus pés e recebem as suas palavras. Versículo 4. Moisés nos deu uma lei, herança da Assembleia de Jacó. Versículo 5. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo, todas as tribos de Israel. Versículo 6. Que Ruben viva e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. Versículo 7. E isto disse sobre Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e traz-o ao seu povo. Com as suas mãos lute por ele, e setua a sua ajuda contra os seus adversários. Versículo 8. Sobre Levi disse: O teu tumim e o teu urim pertencem ao homem que te é fiel, a quem provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Versículo 9. Ele disse de seu pai e de sua mãe: Não os tenho visto, não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus filhos, porque guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Versículo 10. Ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Porão incenso diante de ti holocausto sobre o teu altar. Versículo 11. Abençoa, Senhor, os seus bens e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que não tornem a se levantar. Versículo 12. Sobre Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o protegerá sempre, e ele descansará entre os seus ombros. Versículo 13. Sobre José disse: Abençoada pelo Senhor seja a sua terra com o melhor dos céus, com o orvalho, com o abismo que jaz abaixo. Versículo 14. Com os frutos preciosos do sol e com os frutos preciosos da lua. Versículo 15. Com as dádivas mais excelentes dos montes antigos, com riqueza das colinas eternas. Versículo 16. Com os melhores frutos da terra e da sua plenitude. Seja a bênção daquele que apareceu na sarça sobre a cabeça de José, sobre a fronte do que foi separado entre seus irmãos. Versículo 17. A sua glória como a do primogênito do seu touro. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com ele chifrará os povos até os confins da terra. Tais são as miríades de Efraim, tais os milhares de Manassés. Versículo 18. Sobre Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas hornadas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Versículo 19. Chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifício de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Versículo 20. Sobre Gade disse: Bendito aquele que amplia os limites de Gade. Ele habita como leão e despedaça braço e cabeça. Versículo 21. Escolheu para si a melhor parte, pois ali estava a porção reservada ao líder. Ele veio à frente do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Versículo 22. Sobre Dan disse: Dan é um leãozinho que salta de Bazã. Versículo 23. Sobre Naftali disse: Naftali está satisfeito com o favor do Senhor e cheio da sua bênção, possuirá o sul e o mar. Versículo 24. Sobre Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Seja o mais favorecido de seus irmãos, e banhe os seus pés em azeite. Versículo 25. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Versículo 26. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para te ajudar, e nas suas majestades, sobre as nuvens. Versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsa o inimigo diante de ti, diz: Destrói. Versículo 28. Israel habitará seguro. A fonte de Jacó está só numa terra de cereal e de vinho. Os seus céus também destilam orvalho. Versículo 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Ele é o escudo que te protege e a espada que te dá vitória. Os teus inimigos se renderão a ti, e tu pisarás sobre os seus altos. Lucas 13, 2.21. Versículo 1. Naquela mesma ocasião, alguns presentes contaram a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos misturara o sangue deles com o dos sacrifícios que realizavam. Versículo 2. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Versículo 3. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Versículo 4. Ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Versículo 5. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou. Versículo 7.
Disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque ocupar a terra inutilmente. Versículo 8. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Versículo 9. Se der fruto no próximo ano, muito bem. Se não, corte-a. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Versículo 11. Havia ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Versículo 13. Impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Versículo 15. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar água no sábado. Versículo 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria ser libertada dessa prisão no dia de sábado. Versículo 17. Tendo dito isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Versículo 18. Então Jesus perguntou: A que é semelhante o reino de Deus? Com que o compararei? Versículo 19. É como um grão de mostarda que um homem plantou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Versículo 20. E disse mais: Com que compararei o reino de Deus? Versículo 21. É como o fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Salmo 78, 65, 72. Versículo 65. Então o Senhor despertou como quem dorme, como um guerreiro vitorioso que se levanta do vinho. Versículo 66. Ele feriu os seus adversários, pondo-os em fuga perpétua. Versículo 67. Rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Versículo 68. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amou. Versículo 69. Edificou o seu santuário como os altos céus, como a terra que fundou para sempre. Versículo 70. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Versículo 71. Tirou de seguir as ovelhas que criam os seus cordeiros, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Versículo 72. E ele os apacentou com integridade de coração, e os guiou com mãos habilidosas. Provérbios 12 horas e 25. Versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.